Uri, obrigado pela presença, para debater esse tema, que é um tema complexo, né? É um tema também delicado, é um tema também que me interessa, porque eu acho que ao longo da conversa a gente vai ver, né, em questão do assassinato de políticos, que não são só os eleitos, né? Também são os candidatos e tal. Aham. E como eu já vi candidato uma vez, esse tema me interessa bastante saber o que está por trás disso. Então, obrigado pela participação e se apresenta também. Ah, beleza. Bom, obrigado pelo convite, Augusto. É muito bom estar compartilhando aqui esse espaço com você, não só aqui na rádio, mas também sermos colegas de faculdade, né? A gente se conheceu lá na UF. É muito bom ter uma galera da Baixada ocupando as faculdades, né? Apesar da gente saber as dificuldades que é ter que sair todos os dias para lá, ou então arrumar um lugar para ficar em Niterói, mais para o centro. É brabo, assim, mas é muito bom a gente estar vendo essas iniciativas surgindo no coração da Baixada, né? Isso é muito importante. Eu sou Uri Paz, eu tenho 24 anos, eu acabei de concluir a graduação em Sociologia, UFA, depois de 5 longos anos, nessa batalha da Baixada para Niterói, e eu sou pesquisador vinculado ao AfroSebrap, que é o Núcleo de Pesquisa em Raça e Formação em Justiça Racial do SEBRAP, e eu tenho desenvolvido essa pesquisa já há uns 3 anos sobre assassinatos de políticos no estado do Rio de Janeiro. Essa política surgiu, eu lembro que o start para ela surgiu no dia seguinte ao assassinato da Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse episódio é um trauma, assim, pra gente, né? A gente sabe exatamente aonde a gente estava, o que a gente estava fazendo assim que a gente recebeu a notícia. E eu lembro que eu trabalhava na época numa empresa e eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, para pegar a condução, né? E a primeira notícia que eu vi foi essa. E aí eu fiquei, assim, totalmente arrasado. E eu estava nos primeiros 2 anos da graduação, então eu estava querendo já iniciar algum tipo de projeto de iniciação científica. E aí eu cheguei para minha orientadora, Flávia Rios, e eu falei assim: Flávia, eu sou morador de Magé, a Flávia é paulista, então ela não tá muito habituada à geografia do Rio, né? Aí eu falei: olha, na Baixada Fluminense, políticos são assassinados pelo menos uns 3 por ano, assim, só em Magé. E aí, e aí que começou o problema de pesquisa, né? Será que essa sensação que eu tinha, né, que eu cresci em Magé e vendo políticos sendo assassinados todos os anos, era uma sensação concreta ou era só uma sensação, né? E foi aí que eu iniciei essa pesquisa de tentar encontrar quais são e quem são e quando foram assassinados os políticos no estado do Rio de Janeiro como um todo. Eu quis não focar na Baixada Fluminense porque acho que eu poderia cair num viés, né? Ah, políticos assassinados na Baixada. Não, eu queria estudar o estado do Rio e ver se a Baixada Fluminense realmente seria a região que concentraria mais assassinatos. E aí foi aí que eu comecei a perceber o quanto que esse é um tema que não interessa muito às instituições públicas, né? Porque Sim. a União dos Vereadores do Brasil não tem dados ou não disponibiliza dados sobre assassinatos de vereadores. O Uhum. TSE não disponibiliza nada, o TRE não disponibiliza nada, o Mas Ministério eles têm e não Público. disponibilizam ou eles nem têm? Eles não disponibilizam e não têm dados sobre isso. Então não é de interesse, né, para essas grandes instituições que deviam zelar pelo processo eleitoral, pelo processo democrático, eles não possuem esse mapeamento. E aí essa pesquisa também surgiu porque a cada matéria que eu lia sobre a Marielle, um número diferente de políticos assassinados era dado. Ah, foram 23, ah não, foram 27, ah não, foram 28, foram 29. E aí eu comecei essa escavação. E o primeiro recorte que eu fiz foi a partir de 1988, foi quando a gente oficialmente se livrou daquele sistema da ditadura, começou a nossa Constituição e tivemos as primeiras eleições, né? Aí eu pensei, então eu vou fazer esse recorte, né, período democrático, e aí a pesquisa retornou com 87 políticos assassinados desde 1988 até o ano de 2020, assim. Então, Uri, acho que é interessante você ter falado a questão da morte da Marielle, porque essa é uma sensação de quem mora muito na periferia. É claro que a morte da Marielle foi um marco, né, por tudo que ela Uhum. representava, mas quem mora na periferia vê políticos assassinados,
há muito tempo. Assim. Aí eu queria saber primeiro, se você lembra de algum caso, você é de Magé, né? Se você lembra de algum caso famoso assim, que te marcou, enfim, alguma coisa que aconteceu. E eu acho que tem uma diferença entre assassinato de políticos e assassinato político, né? E aí eu queria que você falasse um pouco também disso pra gente. Exatamente. Bom, a primeira questão, assim, né? O caso que ficou mais na minha mente, eu ainda era criança, eu tenho 24 anos, né? Então esse caso aconteceu em 2003, que foi o assassinato da Lídia Menezes, que era vice-prefeita de Magé. E a Lídia Menezes, ela foi assassinada, ela era vice-prefeita da Nahrman Zito, né? A esposa do Zito. E nessa época, o Zito era prefeito de Duque de Caxias, e se eu não me engano, o irmão dele também era prefeito de Belford Roxo, não é, Augusto? Não tá vindo agora o nome, Não sei, eu vou mas... olhar agora. Boa, é isso aí, muito bom. E o irmão dele era prefeito de um município vizinho da Baixada, e a mulher dele era prefeita de Magé. Só que essa eleição, né, entre a Nahrman Zito e em Magé, ela aconteceu em meio à disputa com os Cozzolino, que é uma outra família de Belford Roxo, né? O irmão do Zito era prefeito de Belford Roxo na época. Então, assim, o Zito estava expandindo a família dele, né? E a filha dele já era deputada estadual, né? Enfim, o Zito tinha, né, tem, sei lá, um grande capital político na Baixada Fluminense e ele estava expandindo. E antes da Nahrman Zito ser eleita em Magé, ocorreu um rastro de sangue em Magé, de diferentes campos dessa disputa política entre o Zito e o Cozzolino. Então morriam assessores dos Cozzolino, morria um assessor do Zito, e aí acabou culminando no assassinato da vice-prefeita Lídia Menezes. E esse caso me marcou porque a Lídia ela foi assassinada, né? Todo mundo viu, e a Lídia ela era uma grande líder no bairro de Pau Grande, lá em Magé, uma grande líder comunitária, responsável por saneamento básico, responsável por asfaltar diversas ruas, lutar por creches. E esse foi um caso que me marcou muito, assim, né? De ver uma mulher vinda das massas, né? Uma mulher negra assassinada no meio dessas disputas políticas. E a outra morte que me marcou muito foi o assassinato do próprio marido da Núbia Cozzolino. Que foi aí que eu pensei, caraca, se nem quem é do Cozzolino tá a salvo, imagina as outras pessoas que estão tentando fazer política que saem desses nomes, né? Desses grandes nomes da Baixada Fluminense. Esses dois casos me marcaram muito. Qual foi a sua segunda pergunta que eu esqueci? Desculpa. A diferença do assassinato político e assassinato de político. Né? Isso. Esse foi um dos primeiros recortes assim da minha pesquisa, né? Por que é que eu estou me dedicando a pesquisar assassinatos de políticos, que seriam esses políticos mais profissionais, assim, né? Entre aspas, profissionais, que seriam os candidatos, que seriam os vereadores, que seriam os deputados, os prefeitos, e não políticos de uma maneira geral. Você é um político, né? Você é uma pessoa que você tem um podcast, você tem uma militância nas ruas, você sabe que você está fazendo política, mas não necessariamente você precisa entrar na lógica da política tradicional de se candidatar para ser um político, né? Só que eu preferi fazer esse recorte porque a minha intenção sempre foi dialogar de alguma forma com alguma produção de política pública para olhar para a Baixada Fluminense do ponto de vista de garantir as eleições. Então eu fiquei pensando que a criação de um relatório que pudesse ter essas mortes, esses assassinatos de políticos profissionais, seria quase como responsabilizar o TSE e o TRE por isso. Porque, assim, os assassinatos políticos, né, de lideranças comunitárias, de líderes estudantis, de grêmios, enfim, acaba indo para um outro ponto, assim, dessa violência, né? E quando eu faço esse recorte de políticos, eu estou querendo atacar justamente nessa figura da democracia, justamente nessa figura de que nem os políticos oficiais, né, os candidatos, os vereadores, eles estão a salvo dessa lógica de violência da Baixada Fluminense. Mas é importante destacar, e isso foi até uma questão que foi levantada durante a defesa do meu trabalho, que o assassinato político e de político, eles não estão cortados, né? Não existe uma diferença entre os dois. Um sustenta o outro. O que eu quis fazer aqui foi realmente um recorte de
estabelecer quantos foram, aonde e como foram assassinados esses políticos profissionais, os vice-prefeitos, os prefeitos, os vereadores e os candidatos a vereadores e os ex-vereadores. Eu acho muito interessante que você ter falado dessa liderança, né, dessa mulher, que era uma liderança popular. E pelo que eu entendi, eu não conheço, mas pelo que eu entendi na sua fala, ela tinha um posicionamento realmente voltado, né, para a sua comunidade e tal. E a gente pode dizer que se saiu uma nota de jornal, foi muito sobre esse caso, ou pode ter até rolado alguma uma coisa na TV e tal, mas logo depois veio o apagamento, veio, enfim, o esquecimento desse fato. Você acha que a região, a Baixada Fluminense, ela contribui para esse apagamento dessas figuras? Contribui bastante, assim. Tem alguns estudos, assim, que mostram como a Baixada Fluminense foi sendo construída desde da década de 40, da década de 50, como esse território periférico, esse território perigoso, esse território que não tem lei, que não tem ordem, esse território de pobreza. E aí a gente começa a ver como que esses territórios que são construídos dessa forma, né, como território da falta, como território da pobreza, como território da violência, a mídia, né, como um todo que tem esse grande poder, até hoje, mesmo com a internet e tal, uma coisa é quando a gente vê uma notícia colocada por lideranças de suas comunidades no Twitter. Outra coisa é quando a notícia aparece no Jornal Nacional. Existe ali uma legitimidade de que aquele é um fato relevante, né? E a gente vai vendo assim que tudo que acontece na Baixada Fluminense em relação à violência é quase como se fosse mais um dia na Baixada. Um político assassinado, mais um dia na Baixada. E a narrativa da polícia, quando vai tratar desses casos, é sempre tirar o peso político dessas mortes. Então eles falam, o assassinato nas eleições de 2016 tiveram quase 7 assassinatos de políticos, de candidatos, assim, em sequência na Baixada Fluminense, e a Polícia Civil teve a iniciativa, né, de falar assim, não, esses casos, a maioria é por conta de brigas de gangues, e eles eram rivais. Então eles não foram assassinatos políticos, eles não podem ser considerados assassinatos políticos, mas assim, não faz diferença se aquelas pessoas que estão se matando, né, elas são de grupos políticos rivais, ou se são Marielles, ou se são Lídia Menezes, assim, da vida. Porque essa violência colocada por esses grupos duelando entre si vai resvalar em pessoas como você, que não tem um padrinho político, que não tem um sobrenome da oligarquia da região, porque se eles se sentem confortáveis de cometer assassinatos à luz do dia para matar rivais, que são de grupos criminosos distintos, imagina quem não é, que está querendo fazer uma política que seja mais democrática e aberta, né? Não, total. É uma coisa pesada mesmo de se pensar. E aí você falou que você tentou, né, na sua pesquisa, ver onde era o bolsão, né, desses assassinatos, assim, qual é a região. E aí onde você chegou nessa pesquisa? É a Baixada mesmo? Sim, a Baixada Fluminense é a região que concentra a maior parte dos assassinatos de políticos. Magé fica em primeiro lugar como o município da Baixada Fluminense que mais tem políticos assassinados. E eu acho isso muito interessante, assim, né? Porque Magé tem várias não, né? O número de pesquisas acadêmicas sobre a Baixada Fluminense em si é muito baixo, né? É um território vasto, é um território que tem milhões de pessoas. E assim, do ponto de vista político, acho que é importante ressaltar que depois do Rio de Janeiro, quando você soma toda a região da Baixada Fluminense, é aí que a gente tem o maior número de eleitores. Então, tudo que acontece na Baixada Fluminense também tem impacto não só na dinâmica dos votos estaduais, para os deputados, para os governadores, mas também para a presidência. A gente está falando de milhões de eleitores. E mesmo assim é um território que ainda carece de muitas pesquisas, tanto da antropologia quanto da sociologia, da ciência política e tudo mais. E aí, a pesquisa que eu fiz voltou, né, com 14 políticos assassinados em Magé, 9 na capital do Rio de Janeiro, 7 em Nova Iguaçu e 6 em Duque de Caxias. Então,
Magé, Nova Iguaçu e Duque de Caxias são os municípios que mais acumulam esses assassinatos. E aí tiveram um ou outro assassinato em outros municípios do Rio, como Paraty, Cabo Frio, Campos, em Volta Redonda. Mas quando esse assassinato acontece, é sempre um assassinato, no máximo 2. Não é um fenômeno recorrente como é na Baixada Fluminense, sabe? E é muito interessante que Magé tenha sido o município da Baixada com mais assassinatos, porque tem algumas pesquisas que perguntam para as pessoas na Baixada, o que é Baixada para você? E Magé quase nunca é colocada como Baixada Fluminense. É colocada como região serrana, é colocada como uma região que está diferente da Baixada, porque supostamente Magé teria belezas naturais, cachoeiras, florestas, né? Diferente dessa imagem construída sobre a Baixada, que é esse território da devastação, né? Então é interessante e ao mesmo tempo muito triste, né? Ver como essa região concentra tantos assassinatos. Não, é bizarro, né? Na verdade, além, extrapola o limite do triste, né? Porque você está falando de 88 para cá, você está falando aí de 30 anos aí, pelo menos enfim, de assassinato e nada, né? Não tem política pública. Na sua pesquisa, você foi em campo, você fez alguma entrevista ou não? Foi só com documentos mesmo? Não, foi só com documento. E aí eu acho que vale destacar qual foi esse meu processo de escavação, né? Para achar Por favor, por esses, favor. esses políticos que foram assassinados. Como eu falei no início, a gente não tem nenhum dado oficial sobre esses políticos assassinados. A única coisa que o TRE faz é publicar uma lista de todo mundo que foi candidato naquelas eleições. E você sabe, né, que o processo oficial de candidatura às vezes acontece entre 2 meses e 45 dias das eleições. Então, ele publica essa lista e aí ele mostra lá se a pessoa foi eleita, se a pessoa não foi eleita. E aí uma desses status é óbito. E aí eu fui até essas pessoas que tiveram essa informação de óbito e pesquisei se tinham notícias dizendo que havia sido assassinada. Quando eu não encontrava que essa pessoa tinha nenhuma notícia relatando um assassinato, eu considerava que essa pessoa morreu por morte natural e acabou não virando uma notícia, porque eu considero que quando tem um assassinato, pelo menos uma nota sai. Em algum lugar vai sair alguma nota que esse político foi assassinado. E aí, só que o grande problema é que isso só cobre 2 meses, assim, a cada 4 anos, né? Então é um tempo muito curto para eu saber desses políticos. E se esse político é assassinado 2 dias depois que ele tomou a posse, ele já não entra mais nessa lista. Para essa lista ele ficou vivo. E aí eu fui pesquisando entre a década de 80 até o início dos anos 2000, até 2010, eu fui no acervo da Biblioteca Nacional e fui lá pesquisando nos jornais impressos da época, o Mas, Hugo, só Fluminense, uma dúvida que ficou. A sua posse é tanto vereador, prefeito, deputado, ou só vereador e prefeito? Como é que é? vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, todos os políticos que fazem parte dessa, que podem ser eleitos, né, pelo Perfeito. voto. Deixa eu até colocar aqui a lista para falar para todo mundo. São os políticos eleitos, né, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes. Eu considerei também ex-políticos que foram lideranças que ocuparam esses cargos que eu falei e não ocupavam mais no momento que eles foram assassinados. Eu achei interessante colocar essa categoria de ex-políticos, e é muito baixo também o número de ex-políticos assassinados. Mas é importante porque a pessoa pode ter feito um mandato de 8 anos, saiu, né, da vereança e foi assassinada. Eu acho que é importante colocar essas pessoas nesse quantitativo, né? Porque a pessoa, acho que é muito difícil alguém que consegue se aposentar da política, né? De sair da política e enfim, não tem mais nenhum ato, né? E aí eu considerei os candidatos, os ex-candidatos e os pré-candidatos. Esses pré-candidatos são as pessoas que, assim, 2 anos antes das eleições, todo mundo já sabe que ela vai se candidatar, né? Ela já está fazendo campanha, ela já está movendo as pessoas em torno da sua candidatura, e eu também considerei. E os funcionários da administração pública. Eu considerei eles porque eu fui vendo que existia um certo padrão de assassinato de secretário de obras, secretários de saúde,
secretários de grandes pastas, assim, né, que costumam receber muitos recursos nas prefeituras, eu comecei a ver que aconteciam assassinatos dessas figuras, né? E aí eu achei interessante também colocar na pesquisa, porque você matar o secretário do prefeito tal é você mandar um recado para aquela administração, né? Então achei muito importante considerar essas figuras. E aí, como é que você conseguiu de fato encontrar isso? Assim, como é que foi? Voltando. E aí eu fui até esse acervo da Biblioteca Nacional, fui pesquisando nesses jornais que estão escaneados, inclusive é muito legal assim o acervo da Biblioteca Nacional, tem jornais de 1500, 1600, é muito legal ver essa trajetória assim de documentos tão legais e eles foram escaneados de uma forma que você consegue digitar e pesquisar no jornal a partir do texto. Então, assim, fantástico, assim, esse investimento público, né, na digitalização desses jornais. Porque imagina se eu tivesse que ler jornal por jornal, a cada edição, todos os dias, para saber se teve algum assassinato. E aí eu fui buscando nesses papéis, e aí é muito interessante porque é um padrão desde a década de 80, né? Quando um político é assassinado, geralmente a notícia já fala: 3 outros políticos já foram assassinados nesse ano. Aí eu ia lá e buscava essas outras 3 pessoas. E aí eu ia fazendo essa bola de neve. Em um político que eu assassinava, eu achava mais 3, eu achava mais 4. E aí chegava um momento em que eu já tinha todos os nomes daquele momento. E aí eu fui construindo esse banco de dados. E é muito interessante também ver como o padrão dessas mortes mudou. Da década de 80 até mais ou menos 2005, 2006, as mortes aconteciam de maneira um pouco mais sutil. Geralmente o corpo sumia e aparecia em algum rio da Baixada Fluminense alguns dias depois. As pessoas ficavam procurando esses políticos e acreditando que eles estavam sequestrados, e aí eles amanheciam mortos, jogados em algum lugar. Só que a partir de 2005, 2006, as mortes começaram a ser por execução em via pública. Em Magé, teve um político que foi assassinado no estacionamento da Câmara Municipal, no meio-dia. Então, assim, é interessante ver como houve também uma mudança assim, desse tipo de morte. Não sei nem o que dizer, na real. Mas tem algum padrão de gênero também, de raça? Essa é uma questão muito interessante, assim, porque de todos esses políticos que foram assassinados, 80 deles são homens, né, e 6 mulheres. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar assim, legal, né, o número de mulheres assassinadas é muito baixo, então elas meio que estão protegidas. Mas aí, quando eu começo a analisar, dessas 6 mulheres assassinadas, 2 eram funcionários da administração pública e 4 eram mulheres políticas, né, vereadoras e vice-prefeitas. E o mais interessante de notar é que as câmaras municipais da Baixada Fluminense são majoritariamente masculinas. O número de mulheres eleitas para as câmaras é baixíssimo. Para você ter uma ideia, no na atual composição da Câmara de Magé, eu tenho aqui os números, eu vou pegar para você. Na atual composição da Câmara de Magé, só tem uma mulher eleita. São 18 vereadores e uma mulher vereadora. E em 2016, nenhuma mulher foi eleita. E aí é muito interessante como que, por exemplo, em 96, nos anos 2000, apenas uma mulher foi eleita. Em 2004 e em 2008, nenhuma mulher foi eleita. No ano de 2012, apenas uma mulher foi eleita. Então, assim, essas desigualdades de gênero também vão atuando nessa desigualdade no número de mulheres que foram mortas, né? Elas não foram mortas porque elas estão, entre aspas, mais protegidas do que homens. Elas não foram tão mortas porque o número também de representação de mulheres políticas na Baixada Fluminense é baixíssimo. Uhum. Cara, eu não sei. Você já deu assim, seu horizonte nesse sentido, assim, que é uma parada que a gente sempre discute quando a gente vai discutir assassinato político na Baixada, que a gente sempre fala assim, não, olha só, mas eles se matam entre eles. Assim, a gente que é de esquerda, não, fica tranquilo porque
o que eles disputam é poder entre eles, a gente que é de esquerda não incomoda. O que faz os caras apertarem o gatilho é interesse econômico normalmente, e a gente nem está meio envolvido nisso. Isso se confirma ou não? Assim, você viu bastante gente de esquerda, de oposição, como é que é esse cenário político mesmo, né, dessas mortes? Bom, no início, assim, esse fenômeno dos assassinatos de políticos estava muito concentrado em candidatos do PDT. Isso foi muito interessante. Assim, na primeira década, de 88 a 98, a maior parte dos políticos assassinados eram do PDT. Depois, esses assassinatos começaram a ir para a direita e para a centro-direita, assim, para esses partidos de direita e centro-direita, que, de uma maneira ou de outra, são os partidos em que mais carregam essas figuras, né, que estão ligadas a execuções na Baixada Fluminense, que estão ligadas a essas famílias coronelistas, né, com essas práticas de passar o bastão de pai para filho. Mas eu acho que é preciso ter cautela, assim, nesse argumento de que as candidaturas de esquerda na Baixada Fluminense não incomodam porque eles estão se matando entre si. Tem um pesquisador que se chama Juan Albarracín. Ele é um pesquisador de uma universidade americana, e aí ele veio fazer pesquisa na Baixada Fluminense. Ele veio fazer pesquisa em 2018. E aí, no trabalho de campo dele, né, eu não fiz trabalho de campo, o Juan Barracin fez trabalho de campo, o André Rodrigues é um outro pesquisador que também fez trabalho de campo na Baixada Fluminense, a Adriana Barreto também é uma outra pesquisadora que fez trabalho de campo pensando, e todos eles pensam nessa dinâmica da violência política na Baixada. Como é que essas lideranças políticas são afetadas por essa violência. E aí eles têm um argumento que acabam entrelaçando entre si, que é o seguinte: se eu tenho um quadro lá em Belford Roxo de dois ou três grupos políticos violentos se matando, né, entre si, eu crio um ambiente em que a liberdade de voto ela não é tão grande assim. Porque as pessoas se sentem amedrontadas de votar na pessoa que ela realmente quer votar. Primeiro, porque se tiver alguma prática, por exemplo, de. Isso é muito comum. Existe uma comunidade, e aí naquela comunidade o candidato X pode entrar, mas o candidato Y não pode. Quando isso acontece, você já está cerceando uma parte do processo democrático, porque você não está permitindo que o livre debate de ideias ocorra ali. E quando você tem um quadro de violência política antes das eleições, o Juan Albarracín argumenta que isso chega a ser uma eleição fraudulenta. Chega a ser uma eleição fraudulenta porque as pessoas não estão tendo clareza e não estão tendo a oportunidade de ter aquele momento de voto como um momento de debate de ideias, como um momento em que a pessoa pode expressar a sua mais pura vontade nas urnas. O que acontece é o contrário. Se você se sente amedrontado de fazer uma candidatura, né, sendo um líder comunitário, se você não faz parte daquele grupo político tradicional da política da Baixada Fluminense e você se sente amedrontado de fazer a candidatura, um princípio básico que é o direito de votar e ser votado está sendo ameaçado aí, né? Então, eu acho que é um argumento que precisa ser muito bem pensado, assim, porque essas candidaturas de esquerda, elas não estão a salvo. Vai lá ameaçar 50 votos da família Cozzolino e Magé para você ver se você realmente, assim, é tão imune a esse tipo de violência, não é? Uhum. Não, perfeito, assim. E você parou em 2000 a pesquisa 20. 2020. Você percebeu algum reflexo nessa nova dinâmica de milícia, de disputa de território? Você percebeu algum reflexo dessas nossas novas dinâmicas criminais na execução de políticos? Esse é um debate muito bom em que eu escolhi não entrar, né, por questões de recorte, mas sim, a expansão das milícias no estado do Rio de Janeiro como um todo, né, ela tem tem pesquisadores que apontam o surgimento da milícia ali no início dos anos 2000 em Rio das Pedras, né, a legitimação de políticos, governadores, que legitimavam a milícia, e não só, e eu acho que é muito interessante destacar isso, não só políticos legitimaram o início das milícias, como também a própria população, né? A população de determinados territórios agradeciam quando a milícia chegava, porque eles acreditavam, pelo menos aqui não vai ter tráfico, pelo menos aqui não vai ter disputa de facções criminosas,
ao redor das drogas. E aí é muito interessante o que outras pesquisas mais recentes estão mostrando, é que as milícias foram crescendo de tal modo que hoje elas cometem as mesmas práticas que o tráfico de drogas. Elas também controlam pontos de venda de gás, elas também pedem taxa de segurança para os moradores, né? Energia elétrica, gás, água, enfim, tudo que eles podem capitalizar e ainda capitalizam em cima da droga. E isso gera um ambiente em que as pessoas, algumas pesquisas de campo, né, mostram que as pessoas que moram em territórios de milícia, às vezes sentem ainda mais medo de ser miliciano do que ser traficante, porque o miliciano ele está mais ligado às estruturas da polícia do que o traficante. Com o traficante, você, pelo menos em tese, poderia ir na polícia e denunciá-lo. Mas e como é que você vai denunciar o delegado para ele mesmo, né? Como é que você vai fazer essa denúncia dentro da estrutura policial, se é a estrutura policial que está sustentando essas milícias, né? E aí a relação entre as milícias e os assassinatos de políticos, principalmente a partir de 2010, que elas ficam mais fortes, quem faz essa associação é a polícia, assim. A narrativa da polícia é que são grupos milicianos que estão se matando por poder. E o mais assustador, assim, e bizarro desse processo é que a milícia, ela é ainda mais prejudicial, entre aspas, e tem poderes muito maiores de deteriorar a democracia, justamente porque ela ocupa esses cargos públicos, né? Vão ter milicianos deputados, vão ter milicianos senadores, vão ter milicianos presidentes, né? E aí é muito difícil, porque esses assassinatos são feitos e por essas pessoas ocuparem os cargos que ocupam, o próprio devido processo de investigação legal não ocorre, né? Então, eu ainda não refinei mais assim essa pesquisa sobre milícias e assassinatos de políticos, mas são esses pontos assim que eu vejo como muito prejudiciais e ameaçadores, né? Principalmente do ponto de vista das investigações. Não, sem dúvida, porque além da execução tem um apagamento, né? E aí a coisa fica muito mais complicada, muito mais arenoso. Ô Uri, depois de tudo isso que a gente conversou, que você falou, tem democracia no Brasil? Ah, que pergunta, né? Que pergunta. Olha. Não, porque eu faço live, acho que todo dia, pelo menos todo dia na Twitch, de noite, para comentar as notícias do dia e tal. E aí todo dia eu tenho que falar, gente, eu bato nessa tecla realmente, acho que praticamente todo dia, que a gente fica falando que na defesa de um Estado democrático de direito e tal, como se houvesse, ou como se houve em algum momento, um Estado democrático de direito. Né? A gente teve ganhos democráticos, mas um Estado democrático de direito, não. Na sua fala, isso, assim, dá um holofote gigante para isso que eu estou falando agora. Mas eu queria ouvir de você, assim, né, de uma pesquisa que a gente está falando de um direito que deveria ser sagrado dentro de qualquer democracia, seja burguesa, né, que é o direito ao voto. E esse direito não é respeitado. É verdade. A democracia, então, de fato, como é que é? Bom, eu vou recortar sua pergunta. Vou responder assim. A democracia no Rio de Janeiro, que foi o que eu me detive, assim, né, a estudar a democracia no estado do Rio de Janeiro, eu diria que e na não. Baixada Fluminense também, né? Exato, eu diria que não. Não existe democracia, um sistema democrático robusto, um sistema democrático que garantam às pessoas o direito de votar e ser votado no estado do Rio de Janeiro como um todo, assim, porque especificamente na Baixada Fluminense, eu fico pensando que a democracia ela não é apenas um conceito, mas a democracia ela é uma materialidade, assim. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não tem democracia se a gente não tem um sistema público de saúde funcionando. E esse é um grave problema na Baixada Fluminense. A gente não tem um sistema de saúde que consegue dar conta das pessoas que moram, né? E eu falo isso, acho que até é importante falar isso, assim, eu sou da Baixada, né, eu nasci em São Paulo, mas com 4 anos eu me mudei para Magé, que é a cidade dos meus pais, e faz alguns meses que eu me dei conta que dos 4 avós que eu tive, né, 2 parte de mãe, 2 parte de pai, 3 deles eu perdi pela ineficiência do SUS na Baixada Fluminense.
A minha avó, ela teve um infarto e aí ela não, lá em Magé, em Piabetá, não tinha uma máquina de reanimação e aí ela morreu ali aguardando atendimento. Um avô meu caiu de bicicleta lá em Magé, teve um traumatismo craniano e ele precisou ficar na ambulância, assim, circulando em Petrópolis, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para conseguir achar uma vaga, sangrando na ambulância por 3 horas, sabe? E aí, eu acho que é importante destacar isso, porque como é que a gente vive num ambiente democrático se a gente não tem um hospital que funcione? Como é que a gente tem um ambiente democrático se até pouco tempo atrás, né, e eu acho que ainda é a realidade de muitas pessoas, nem ruas asfaltadas as pessoas têm, não tem iluminação pública, não tem uma educação pública, não tem espaços de lazer, não tem uma política de transporte público que faça com que a pessoa não precise acordar 4h30 da manhã para ir para o centro. Então eu penso que democracia são esses espaços públicos, né? Democracia é essa feitura do dia a dia, de você ter uma rua pública, de você ter uma saúde pública, de você ter uma educação pública. Não é só o voto no dia, né? Que você chega lá para escolher quem são as pessoas que vão te representar. Então, eu fico pensando que não existe democracia justamente porque quando está chegando perto das eleições, determinadas lideranças políticas vão lá e asfaltam aquela rua e falam: vota em mim que eu vou asfaltar a rua do seu vizinho. Quando determinadas lideranças políticas melhoram o sistema de exames da cidade, alguns meses antes da eleição, falando que aquela melhoria vai ser para o restante do ano. Ou então, quando aquela determinada liderança política coloca uma viatura policial rodando no bairro poucos meses antes da eleição, dizendo que aquela mudança vai ser permanente, né? Então, no final das contas, quando a gente tem esse cenário de extrema precariedade mesmo de serviços públicos na Baixada Fluminense, esses políticos, né, que estão aí há décadas, acabam operacionalizando a pobreza, acabam operacionalizando a precariedade para se manterem no cargo e para ter voto. E aí a violência é um desses braços, né? Quando não funciona esse estelionato eleitoral, eles partem para a violência, né? Seja quando surge Lídias Menezes, né, como foi o caso de Magé, seja quando surge Marielle Franco, como foi o caso do Rio de Janeiro, ou quando são grupos disputando entre si. Então eu fico pensando nisso, assim, que é a democracia no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, especificamente na Baixada Fluminense, tem muito a se consolidar, principalmente do ponto de vista das precariedades que a gente vê na região, dos índices de violência e da falta de oferta de serviços públicos. Eu acho que só aí a gente pode começar a falar de democracia com D maiúsculo, sabe? Uri, quanto tempo tu demorava para chegar na UF? 3 horas, 3 horas e meia Para chegar lá? para chegar lá. É isso, cara. Eu acho que isso é o resumo do que a gente está falando. Eu Uhum. acho que tem uma outra dimensão disso que você está falando também, que é muitas vezes o cara que está no posto de saúde, o diretor do hospital, é também um político ou alguém que é envolvido com a violência política, né, na nossa região. Que é uma dinâmica que acontece, obviamente, no Rio de Janeiro, mas também na periferia do Rio de Janeiro, né? Não acontece Uhum. tanto no centro. E isso demarca claramente a atuação, né? Porque por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo que, olha, gente, fazer política na Baixada Fluminense é muito mais rarefeito, é porque não toda a pauta é vinculada de uma forma direta ou indireta com essa questão que você está tratando, que é da violência como único instrumento de controle, de organização, de imposição de medo, enfim, é, é muito forte o que você está trazendo, mas eu acho que é muito importante as pessoas ouvirem, né? De certa forma. Exatamente. Ô, Uri, tem alguma coisa que você queria falar que eu não perguntei da sua pesquisa? Ou qualquer coisa que você queira falar? Não, acho que a gente conseguiu abordar bastante, assim, o quanto que esses assassinatos estão concentrados na Baixada Fluminense. Eu acho que é importante também mencionar o número de mulheres que foram assassinadas, né, que são 4, mas que isso tem a ver com essa baixa representação de mulheres na política da Baixada, e também o quanto não, né, e o fato
de que essas 4 mulheres eram mulheres negras. 3 mulheres foram em Magé e uma mulher negra na cidade do Rio de Janeiro, que foi a Marielle Franco, assim. Então, acho que é muito importante para a gente pensar também que a Baixada Fluminense é um território de maioria preta e parda, né, no estado do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo que sofre com essa baixa representação de mulheres, quem são essas mulheres que são assassinadas, né? Acho que é muito importante pensar nisso, assim, como Teve uma que é... vereadora assassinada em Nilópolis, acho que passou por você, talvez, não sei. Ela era do PMDB, acho que é Márcia o nome dela. E aí ela era suplente na presidência de alguma comissão em Nilópolis, ela era suplente. E aí o presidente foi preso, né? Que era o Carneiro, que era um baita matador aqui da área. E ele tinha dado o recado, quando ele foi preso, que ninguém era para assumir a presidência, porque ele ia voltar. E ela assumiu a presidência. Quando ele foi. Eu não lembro se ele foi solto ou nesse período ela foi executada em Nilópolis. Acho que isso mostra um pouco também como é que funciona essa questão de gênero, né, de Caraca, certa assim, forma. isso foi quando? Cara, 2000 alguma coisa. Caramba, 2000, 98, mentira, 98. 98, tá vendo? Tá. Não é, mas é isso, é falta de. É uma notinha que sai de rodapé em algum É uma lugar, notinha. né? É muito triste isso. Muito... Curi, muito obrigado mesmo pela participação, pela apresentação do TCC lá, foi nota máxima, né? Enfim, além de ser um trabalho muito bem feito, é um trabalho também muito importante para ser escrito. Então, obrigado demais pelo trabalho e por representar essa discussão da Baixada Fluminense nesses espaços. Ah, obrigado pelo convite. Vida longa à Estação Periferia. Obrigado, um abraço.